Saí do aeroporto de noite sem avisar ninguém, nem minha filha, nem meu genro, nem sequer os vizinhos de confiança. Não era capricho, era prudência. Depois da cirurgia, eu tinha aprendido que as pessoas sorriem muito quando acham que você não está mais olhando. E eu queria olhar. Meu corpo estava pesado, o peito ainda sensível e aquela sensação estranha de que a gente volta a caminhar com o tempo emprestado. No estacionamento, o frio me atingiu como um tapa. Tinha chovido o dia todo e não parava. Uma chuva grossa, teimosa, daquelas que não te deixa nem pensar. Entrei no primeiro táxi que vi. O taxista me olhou pelo retrovisor, notou a bengala, a bandagem sob a camisa e baixou o volume do rádio. "Ligo o ar quente, patrão?" Ele perguntou com aquele jeito brasileiro de falar com um senhor mais velho sem fazê-lo se sentir inútil. Eu assenti com a cabeça. O ar quente começou a encher o carro, mas eu continuava tremendo. Não sei se pelo clima ou pela pressa. Dei a ele o endereço da minha casa, a da zona metropolitana, a que comprei com o meu nome, minhas assinaturas, meus anos de trabalho, o lugar onde se supõe que a gente descansa. O lugar que durante semanas me disseram que estava tranquilo. O caminho se fez longo, as luzes da cidade ficavam para trás e tudo se tornava mais escuro, mais silencioso, como se a estrada engolisse os sons. O taxista tentou puxar assunto, perguntou se eu vinha de viagem. Eu respondi pouco, só o necessário. Minha garganta estava seca. Olhava pela janela, as gotas estourando contra o vidro e pensava na Beth, na nossa despedida antes do hospital. Na maneira como ela apertou minha mão, como se soubesse algo que eu ainda não. Chegamos. O táxi parou em frente ao portão e o motorista ficou esperando, como se esperasse que eu lhe dissesse que eu só ia descer no dia seguinte. Paguei em dinheiro, contando as notas com dedos lentos. "Não precisa esperar, obrigado", eu disse. Ele hesitou, olhou-me outra vez pelo retrovisor e, por fim, só disse: "Se cuide, seu Armando." Ele se foi e o som do motor se perdeu com a chuva. Fiquei sozinho em frente ao meu portão sob a água, com a bengala afundando na lama. E então eu escutei. Música alta de festa, com o grave que se sentia no peito. No começo pensei que vinha de outra casa, de alguma reunião de vizinhos, mas não, vinha da minha. As risadas das pessoas ecoavam por cima do muro. Havia vozes, copos tilintando, alguém gritando um brinde. Aproximei-me do portão e o empurrei com um ombro. Abriu. Não estava trancado, não estava fechado, nem sequer com a trava. Senti um aperto no estômago. Aquele alarme antigo que a gente guarda de quando foi pobre e aprendeu a cuidar do que é seu. Entrei devagar. O caminho de pedrinhas brilhava molhado. A cada passo, a bengala fazia um som seco contra as pedras. As luzes do jardim estavam todas acesas, como se fosse Natal. A água da piscina tinha aquele brilho azul que parece bonito até você se dar conta de que não deveria estar assim àquela hora. Com aquele frio, com aquela chuva. Havia carros por todo lado, SUVs pretos, sedãs de luxo, um conversível que eu jamais teria permitido estacionar tão perto da grama. Estavam atravessados na entrada, ocupando o espaço como se a casa lhes pertencesse. Senti raiva, mas uma raiva contida, pesada como a febre. Lembrei com clareza a última coisa que disse antes de entrar no centro cirúrgico. Que não queria festas, que não queria gente, que a casa era para cuidar da minha esposa e para que minha recuperação fosse tranquila. Eu tinha dito, olhando para a cara deles, e mesmo assim, lá estava a música, lá estavam os carros, lá estavam as luzes. Avancei para a porta principal. A chuva batia nos meus ombros e o vento entrava pela gola da camisa. Cada passo me custava, como se o corpo me lembrasse que eu já não tenho 20 anos. Da varanda, a música soava mais forte, e com ela, aquele burburinho de gente que não tem vergonha de invadir. Vi 2 garçons que eu não conhecia, de colete preto, correndo de um lado para o outro com bandejas.
Um quase esbarrou em mim e pediu desculpas sem me olhar, como se eu fosse parte do mobiliário. No canto da varanda havia uma mesa alta com copos e garrafas. Vi uma bandeja de shots de tequila, com os limões cortados e o sal, tudo preparado, tudo alheio. Na minha casa. Senti o sangue subir ao rosto e, ao mesmo tempo, senti uma tristeza estranha, como se de repente aquela casa, aquela fachada que eu tinha cuidado por tantos anos, já não me reconhecesse. Dei outro passo, e foi então que eu vi algo jogado bem na frente do capacho, grudado na porta. De longe parecia um monte de roupa, um saco preto de lixo, ou talvez lençóis velhos. Na chuva, parecia mais escuro, mais colado ao chão. Eu parei. O coração deu um pulo seco. Ninguém deixa lixo ali quando há uma festa. Ninguém deixa roupa jogada na porta principal, com convidados entrando e saindo. Aproximei-me com a bengala devagar, como se o chão pudesse se quebrar. A chuva caía direto sobre aquele volume e o esmagava mais contra o capacho. Nesse momento, pensei sem querer nos cães de rua que a gente vê de madrugada procurando um canto para não se molhar. Pensei que minha esposa odiava vê-los assim e sempre pedia que deixássemos comida para eles. A ideia me passou pela cabeça e me deu vergonha, porque eu não estava pensando com clareza, estava pensando com medo. Dei mais 2 passos. O volume se mexeu. Não muito, apenas um tremor, como se algo dentro tentasse respirar ou se ajeitar. Minhas mãos ficaram geladas. Senti que o ar quente do táxi evaporava do meu corpo de repente. Abaixei-me um pouco, com cuidado para não perder o equilíbrio, e minha bengala escorregou sobre o capacho molhado. Apoiei-me na parede, minhas pernas tremiam. Quis chamar alguém, gritar o nome da minha filha, mas a voz ficou presa. Inclinei-me mais, aproximando o rosto, tentando enxergar na penumbra da varanda. A luz de fora iluminava apenas o suficiente para distinguir a forma de um braço. Um tecido cinza, algo parecido com uma mão apertando alguma coisa contra o peito. Um cheiro úmido, azedo, misturado com terra molhada e suor velho, me atingiu de repente. Engoli em seco e senti a garganta arder. A música continuava tocando lá dentro como um escárnio, como se 2 mundos existissem ao mesmo tempo. A festa e aquele volume na entrada. Fiquei ali respirando curto, com o peito apertado, olhando sem entender, sentindo como o medo se transformava em uma certeza lenta. Abaixei-me um pouco mais, o suficiente para ver melhor. E ali, sob a chuva, bem em frente à minha porta, comecei a reconhecer o que não queria reconhecer. Abaixei-me mais, até que os joelhos quase tocaram o capacho encharcado. Não era mais um volume. Era uma pessoa encolhida contra a porta, como se a madeira fosse a única coisa que a separava do mundo. A chuva caía implacavelmente sobre ela e o tecido cinza do moletom, grande demais, colava-se ao corpo como um cobertor molhado. Cheirava a umidade velha, a roupa guardada, a pátio fechado. Esse cheiro não pertence à minha casa. Não deveria pertencer a ninguém, senhora. Eu disse primeiro, sem me atrever a dizer um nome. A voz me saiu baixa, rouca, como se eu não quisesse acordar a cena. Aproximei-me um pouco mais e vi o tremor nos ombros dela. Era um tremor fino, constante, de frio. Está tudo bem? Você me escuta? Nada, nem um gesto. Só aquele pequeno movimento como um animal que se protege. Eu me obriguei a respirar. O peito ardia. Senti o repuxar da cicatriz sob a camisa quando baixei totalmente. Mesmo assim, ajoelhei-me. O chão estava gelado e a água entrou na minha calça em segundos, mas eu não podia ficar de pé olhando de cima. Estendi a mão, hesitei e finalmente peguei com 2 dedos a borda do capuz. Levantei-o devagar e o mundo desabou. Aquele perfil era o da minha esposa. Não a mulher forte que eu conheci, com o cabelo sempre preso e as mãos limpas de farinha ou de sabão, mas uma versão gasta, magra,
como se alguém tivesse tirado o tempo dela a golpes. O rosto estava afundado, as maçãs do rosto marcadas, o cabelo grudado na testa, sujo, embaraçado pela chuva, os lábios roxos, roxos de frio, como se lhe faltasse sangue. Meus dedos ficaram suspensos no ar e eu senti uma pontada atrás dos olhos, aquela que precede o choro. Mas a tristeza se misturou com outra coisa mais feia. Incredulidade. Amor, eu disse, porque na minha boca ela ainda era meu amor, embora à minha frente parecesse uma desconhecida. Ela apertava algo contra o peito, uma coisa pequena, dura. Quando foquei bem, vi que era um pedaço de pão seco, mordido de um lado. Segurava-o como se fosse uma moeda, como se aquele pão fosse o seu último direito. Fiquei um segundo olhando aquela mão, a pele enrugada, molhada, as unhas escuras de terra. Minha esposa, que sempre lavava as mãos antes de tocar um guardanapo. Betty, disse o nome dela por fim. Bem baixinho, como quando a acordava cedo para ir à feira. Betty, olhe para mim. Sou eu. O corpo dela se contraiu. Não por alívio, por medo. Ela se encolheu mais, grudou-se mais na porta e virou o rosto para a parede, como se minha voz fosse uma ameaça. Soltou um murmúrio que não entendi. Palavras quebradas, sem sentido. Era como escutar alguém falar do fundo da água. Tentei tocar-lhe a bochecha com a ponta dos dedos, e ela me afastou com um manotaço desajeitado, sem força, mas com aquela urgência de quem aprendeu a não se deixar tocar. Calma, calma, eu disse, e foi aí que eu vi o pulso. Entre a manga molhada e a pele havia uma marca, um hematoma velho, amarelo na borda, roxo no centro. Não parecia um golpe casual, era redondo como de dedos apertando. Olhei o outro pulso, outra sombra mais tênue. Fiquei imóvel. Senti um zumbido na cabeça. A chuva continuava batendo no teto da varanda e eu, de joelhos, já não sabia se tremia de frio ou de raiva. Quis levantá-la, levá-la para dentro, quis gritar, quis chamar uma ambulância. Na minha mente passaram 100 coisas de uma vez, e nenhuma saiu da minha boca, porque naquele instante a porta se abriu de repente. A luz da sala explodiu para fora, branca, quente. A música se fez mais forte e o ar mudou. Cheirava a perfume caro, a álcool, a carne assada. Escutei risadas, aquela risada leve de gente que não tem problemas de verdade. Eu me movi por instinto e me encostei no pilar de pedra, sem tirar os olhos da minha esposa. Não queria que me vissem ainda, queria entender. Foi então que ele apareceu. Meu genro, Rafael, saiu para a varanda como se fosse dono de tudo. Usava um terno caro, desses que não amassam. Numa mão levava um copo com gelo e licor escuro. Na outra, um charuto aceso que soltava fumaça doce. Caminhava devagar, curtindo a cena como se o mundo lhe devesse aplausos. Atrás dele vinham 2 casais bem vestidos, com o cabelo arrumado, sapatos limpos. Uma mulher de casaco claro tapou a boca ao ver minha esposa no chão. — Que é isso? Perguntou, com o tom de quem aponta uma sujeira. Meu genro nem sequer se inclinou. Olhou para baixo com fastio, como olhando um trapo. Sorriu, um sorriso frio, e falou alto para que todos o escutassem. Cuidado, é a empregada maluca, disse, e soltou uma gargalhada curta, como se fosse uma piada repetida. Meu estômago ficou duro. Vi quando ele aproximou o sapato da manga da minha esposa, um sapato brilhante, caro, e o apoiou sobre o braço dela e, sem pressa, o arrastou como se estivesse limpando a lama. Minha esposa soltou um gemido suave da garganta, quase um lamento, e tentou se afastar, rastejando, grudada na parede. O pão caiu um pouco, mas ela o agarrou de novo como pôde. A mulher do casaco riu incomodada. Os outros olharam para o lado. Ninguém disse, o que você está fazendo? Ninguém, só aquela risada de compromisso que para mim soou a traição, mesmo que fossem estranhos. Meu genro levantou o copo e explicou, como quem justifica um animal de estimação problemático. É que ela tem a mania de dormir aqui fora. Diz que aqui está melhor. E se a gente coloca para dentro, ela quebra as coisas. Sabe como é? Ela está mal da cabeça.
Que barra! Disse alguém sem muita convicção. Ele continuou encantado com a própria história. Às vezes ela acha que ainda manda aqui. Uma vez jogou um vaso em mim. Imaginem só. Encolheu os ombros e voltou a olhar para minha esposa. Sai daí, anda logo. E a empurrou com a ponta do sapato. Não foi um chute forte, mas foi um chute. Foi o gesto. Foi a normalidade com que o fez, como se fosse parte da rotina. Aí meu silêncio acabou. Saí de perto do pilar e caminhei um passo em direção à luz. Senti a chuva escorrer pelo meu rosto e entrar pela gola. A bengala bateu no piso com um som seco. Eu não disse nada ainda, só me deixei ver. A reação foi imediata, como se alguém tivesse baixado o volume da festa. As risadas se cortaram, a música seguiu, mas já não tapava o silêncio. Meu genro ficou congelado. O charuto caiu-lhe dos dedos e rolou pelo piso molhado, apagando-se. Ele abriu a boca e nada saiu. O copo tremeu na mão dele. O gelo tilintou uma vez, duas, e o copo escorregou. Estatelou-se contra a pedra e o licor se espalhou como sangue escuro. Nós nos olhamos. Ele não piscava. Os olhos muito abertos, como se visse um fantasma. Eu senti a mandíbula dura. O peito doía, mas eu me sustentei. Não era a dor física que me sustentava, era outra coisa. Uma clareza brutal. Vi minha esposa no chão, molhada, apertando um pão como se fosse sua única segurança. Vi meu genro com seu terno, seus convidados, seu sorriso morto, e entendi que tinham vivido assim enquanto eu estava fora. "O que você está fazendo?" Eu disse por fim. Não gritei, não foi preciso. Minha voz saiu baixa e firme, e a varanda inteira ficou parada. Ninguém respondeu. Ninguém se mexeu. A mulher do casaco deu um passo para trás. Meu genro engoliu em seco, tentou sorrir, mas a boca não obedeceu. "Sogro", ele conseguiu dizer como provando a palavra, como se não soubesse se era real. Nesse mesmo instante, atrás dele, no batente da porta, apareceu minha filha, Júlia. Tinha o cabelo arrumado, maquiagem perfeita, como se fosse anfitriã de um evento elegante. E no pescoço usava um colar que eu conhecia de memória, não pelo preço, mas pelo que significava. Era da minha esposa, um colar que eu dei a ela no nosso aniversário, quando ainda tínhamos forças para dançar na cozinha. Minha filha me olhou por um segundo. Os olhos dela passaram por mim, pela bengala, pela minha roupa molhada. Depois, baixaram para o chão para a mãe, e ela não correu, não se abaixou. Não disse "mãe", só ficou ali, imóvel, com a boca entreaberta, como se a cena pertencesse a outra pessoa. Olhei para minha esposa encolhida ao lado da porta. Olhei para meu genro paralisado na varanda. Olhei para minha filha com o colar no pescoço e disse uma única frase curta, clara, que me saiu do fundo do corpo sem rodeios. "Tire o pé do braço da minha esposa." Não houve resposta, nenhuma explicação. Nenhuma desculpa, nem sequer uma mentira rápida. Só o ruído da chuva, a música abafada pela vergonha e o medo imóvel no rosto de todos. Fiquei ali sob a água, com a luz da varanda batendo direto no meu rosto. Sentia o filete de chuva descer pelo meu pescoço e entrar entre a camisa e a pele. Ninguém se movia. Ninguém se atrevia a fazer um comentário. O silêncio era pesado, daqueles que se sentem nos dentes. Meu genro estava plantado a poucos passos, com a mão ainda tensa, como se ainda segurasse o copo, embora o copo já fosse pura caco de vidro no chão. Uns pedaços brilhavam sobre a pedra molhada, e o licor corria para a beirada do capacho como uma poça escura. Os convidados que um minuto antes riam, agora olhavam como se estivessem na cena errada. Os olhos deles iam de mim para minha esposa e da minha esposa para ele. Alguns apertavam a boca, outros fingiam olhar o celular. Ninguém queria ser o primeiro a dizer o óbvio, que algo estava podre naquela casa. Eu baixei a vista por um segundo, não por covardia, mas porque o detalhe me atingiu como uma ofensa pessoal. Os sapatos que ele usava, polidos, novos, eram os mesmos que eu lhe tinha presenteado no ano passado.
Eu os reconheci por uma marca mínima na lateral, uma costura particular, e porque me lembrei da tarde em que ele os experimentou na sala, sorrindo, dizendo: "Obrigado, sogro", como se fosse um homem decente. Essa lembrança me deu náuseas. Pensei no dinheiro, sim, mas mais do que isso, pensei no gesto. Eu lhe dando sapatos bons a um homem que estava usando esses mesmos sapatos para humilhar minha esposa. Olhei fixamente para ele e disse o nome dele uma só vez. Não gritei. Eu o disse como se diz o nome de alguém a quem se exige respeito. Ele engoliu em seco. Eu o vi fazer isso. Os músculos do pescoço se moveram e ele deu meio passo para trás, o suficiente para marcar distância, como se eu fosse perigoso. Isso me confirmou algo. Ele não estava surpreso de me ver. Estava assustado de que eu visse. Uma das mulheres, a do casaco claro, inclinou-se para outra e sussurrou: "Mas quem é esse?" A pergunta se soltou no ar como um gatilho que se desarma. Meu genro precisava de um controle rápido, uma história, uma explicação para que seus convidados não saíssem correndo. Ele riu, aquela risada que não chega aos olhos, e respondeu rápido, olhando para todos menos para mim. "É meu sogro, o pai da Júlia. Não se assustem, ele está delicado. Às vezes ele se confunde." Disse delicado, como se eu fosse um pacote, e se confunde como se o problema fosse minha cabeça e não o pé dele no corpo da minha esposa. Depois se virou para mim com uma mudança de tom tão brusca que até me deu raiva a facilidade com que podia atuar. A voz dele se tornou amável, quase preocupada. "Sogro, o que o senhor faz aqui?" Pensei que ainda estava em recuperação. Abriu as mãos como quem quer abraçar a situação. "Olha, está chovendo horrores. Entre, por favor. Dentro está quentinho." Não esperou minha resposta. Abaixou-se em direção à minha esposa com uma pressa mal dissimulada, como se quisesse tirá-la da varanda antes que alguém mais olhasse de perto. Segurou-a pelos antebraços, mas não com cuidado. Vi como seus dedos se fecharam sobre o pulso dela. Aquele aperto não era de ajuda, era de domínio. Minha esposa soltou um som pequeno, um gemido que me partiu em dois, e ele fingiu não escutá-lo. "Vamos, mãe, vamos logo", murmurou como se falasse com uma criança caprichosa. Eu dei um passo e a bengala soou forte contra a pedra. "Solta ela", eu disse, seco. "Solta ela agora." Ele ficou um segundo imóvel, mas não a soltou. Olhou-me com aquele sorriso tenso, apertado, como o de gente que se morde por dentro para não perder a pose diante do público. "Sogro, não se preocupe", disse em voz alta para que os outros ouvissem. "Ela esteve em terapia. Recomendaram, sabe, coisas de exposição, ar, frio, para que ela se acalme. Terapia de frio", repetiu. E soltou uma risadinha como se isso fosse normal. Um homem que acredita que quem manda pode inventar qualquer coisa e todos vão aceitar. Um casal, um senhor de gravata e uma mulher com brincos grandes se olharam incomodados. A mulher franziu o nariz ao ver o estado da minha esposa e me deu uma vergonha que se misturou com fúria, não pela minha esposa, mas por eles, por estarem ali olhando como quem olha um acidente. Meu genro reagiu rápido, estalou os dedos em direção ao interior e fez um sinal para um garçom. "Uma toalha rápido", disse sem perder o sorriso. Depois, com um gesto amplo, empurrou os convidados para dentro. Entrem, entrem, não fiquem na chuva. Isso é bobagem, coisas de família." E acrescentou mais baixo, como para arrematar a piada: "Vocês a conhecem, ela sempre gosta de fazer drama." Alguém soltou uma risada curta de compromisso. A música baixou um pouco, como se tivessem entendido que o espetáculo mudou de tom. Meu genro começou a levantar minha esposa, arrastando-a mais do que carregando. Ela andou com passos tortos, como se as pernas não respondessem bem. Mas o mais duro foi ver que ela não levantava o olhar. Continuava apertando aquele pedaço de pão contra o peito, como se fossem tirá-lo dela.
Eu me movi junto a eles. Não ia permitir que atirasse da varanda como se fosse um estorvo. Entramos na casa e o contraste me atingiu. O calor bateu no meu rosto como um vapor. O cheiro de álcool, de perfume caro, de comida requentada, de fumaça de charuto e aquela música de festa que seguia, embora mais baixa, como se quisessem que o ambiente se recompusesse. Dei 2 passos e fiquei olhando ao redor porque algo não encaixava. Minha sala não era minha sala. Os sofás eram outros, as cortinas também. Os quadros que eu tinha pendurado, os que escolhi com minha esposa em viagens, não estavam. O quadro grande da paisagem, o de que ela tanto gostava, havia desaparecido. No lugar dele havia uma tela enorme, daquelas que parecem cinema, e luzes decorativas como de hotel. Num canto, vi uma mesa nova e brilhante com garrafas alinhadas como em um bar. Até o tapete, o de toda a vida, já não estava. Meu estômago se fechou. Não era só a festa, era uma substituição, um apagamento. Meu genro levou minha esposa em direção ao sofá branco, branco demais para uma casa com vida. Sentou-a ali como quem deixa uma bolsa numa cadeira. Ela se encolheu, grudou os joelhos no peito e voltou a se esconder em si mesma. Um garçom deixou uma toalha perto, mas ninguém a colocou nela. Ninguém se abaixou para cobri-la. Todos olhavam de soslaio, como se tivessem medo de se aproximar do que estava acontecendo. Eu voltei a olhar para meu genro, Rafael. Onde ela tem estado todo esse tempo? Perguntei. Onde ela tem dormido? Quem tem cuidado dela? Ele ajeitou o terno, passou a mão pelo cabelo molhado e soltou um suspiro exagerado, como se eu fosse o problema. Sogro, o senhor sabe como ela está. Ela sai, fica teimosa, às vezes não quer entrar, às vezes se perde pelo jardim. Levantou as sobrancelhas como pedindo compreensão. O médico disse que não convém forçá-la, que é preciso deixá-la, que ela se expresse. Que médico? Perguntei. O que a acompanha, respondeu vago. Um especialista. Júlia o conseguiu. O melhor para ela é que não sinta pressão. Sua maneira de falar era uma mistura de desculpas e palavras bonitas. Especialista, expressar-se, não pressão. Eu escutava e só via a chuva batendo no rosto da minha esposa lá fora. Via os hematomas, via o pão duro. Aproximei-me do sofá e me abaixei um pouco. Me dá o pão, pedi à minha esposa. Suave. Aqui você vai comer algo quente. Ela não me olhou, só apertou mais forte. Via-se os dedos brancos pelo esforço. O gesto me quebrou por dentro. Mas não me permiti cair, não ali, não na frente deles. Endireitei-me devagar. Senti o repuxar no peito outra vez. Olhei ao redor e notei que os convidados estavam perto, mas agiam como se não estivessem ouvindo. Um homem fingia checar mensagens. Uma mulher ajeitava o brinco, outra ria com um garçom de algo sem graça. Evitavam meus olhos com uma disciplina quase profissional. Tragam um cobertor, eu disse, olhando para todos sem escolher ninguém. Agora, ninguém se mexeu. Ninguém. O silêncio voltou a apertar o ar. Meu genro me olhou e em seu olhar havia um aviso. Ali, ele mandava. Não o disse com palavras, mas eu vi claro. Então ele fez um gesto rápido, incomodado, e falou com uma funcionária da casa que eu não conhecia, uma senhora de uniforme escuro. Vá buscar uma manta, ordenou, como se fizesse um favor enorme. Ela saiu sem me olhar. Eu voltei a olhar para os convidados. Pela primeira vez, a sensação se fez nítida. Aquelas pessoas não eram família, não eram meus amigos, não eram vizinhos. Eram gente dele. Gente que estava ali porque ele os convidou. Porque ele queria parecer importante. E no meio daquela cena, minha esposa, molhada, tremendo, apertando um pão como se fosse sua última refeição. Fiquei de pé junto ao sofá, sem saber ainda como ia tirar minha esposa dali naquele momento. Mas sabendo uma coisa com certeza, eu tinha voltado para minha casa, e minha casa já não me pertencia. Vi Júlia junto à escada, como se estivesse guardando o acesso para outra vida.
Minha filha, minha única filha, com um vestido de festa colado ao corpo e um copo na mão, tentando parecer tranquila. A luz da sala batia no rosto dela e ressaltava o que eu não queria ver, aquela maneira de desviar o olhar, aquele gesto de quem já decidiu de que lado está, embora não o diga. Mas o primeiro que me atingiu não foi o rosto dela, foi o pescoço. Ali, sobre a pele, brilhava um colar que eu conhecia muito bem. Não era parecido, não era um desses. Era o colar da minha esposa. Eu o tinha comprado com minhas mãos tremendo de emoção anos atrás. Num aniversário, eu o tinha visto sobre a clavícula de Beth em jantares de família, em casamentos, em fotos antigas. Era parte dela. E agora estava ali, pendurado no pescoço da minha filha, como se fosse uma peça qualquer. Como se a casa inteira pudesse mudar de donos, de história, de memória em uma só noite. Júlia, eu disse. Não precisei gritar. Minha voz saiu com aquela firmeza de pai que ainda acredita que sua palavra tem peso. Ela virou a cabeça devagar, olhou-me por um segundo e baixou a vista. A evitação foi tão clara que doeu mais que um insulto. Não era surpresa, era vergonha ou medo, ou ambas. Eu dei um passo em direção a ela. A bengala soou contra o piso novo, mais oco, como se aquela casa também tivesse outro coração. Você sabe o que está usando? Perguntei. Sua mãe sabe que você está usando isso? Minha filha levantou a mão quase sem pensar e cobriu o colar com os dedos. Um reflexo rápido, instintivo, como quem protege algo roubado. Ela o tocou, apertou, mas não o tirou. Não disse eu não sabia. Não disse eu ia devolver. Não disse nada. Do outro lado da sala, Rafael se aproximou com aquele sorriso prático. O sorriso de quem acredita que tudo se resolve com uma frase bonita. Intrometeu-se entre nós, sem pedir licença, como se aquele espaço fosse dele. É um empréstimo, sogro, soltou dando de ombros como se eu estivesse exagerando. Nada mais. Ficou bem na Júlia e, sabe, sua esposa nem usa, não a incomoda. Eu o olhei sem mudar a expressão. Não fale pela minha esposa, eu disse. E não me explique como se eu fosse um convidado nesta casa. Minha filha apertou o copo, a mão ficou branca ao redor do vidro, não levantou o olhar. Senti algo quente subir pela minha garganta, algo que não era só raiva, era uma tristeza velha, acumulada. A tristeza de se dar conta de que a gente pode criar uma pessoa e, mesmo assim, não saber no que ela se transformou. Voltei-me para ela outra vez. Leve sua mãe para o quarto dela, ordenei. Agora. Júlia não se moveu, nem um passo, nem um gesto de sim. Ficou grudada na guarda da escada, como se aquela madeira a sustentasse. Eu respirei fundo, contive o tremor da voz. Estou dizendo pela segunda vez, insisti. Leve sua mãe para o quarto dela. Minha filha assentiu de leve, um movimento mínimo, quase invisível. Mas seus pés não se moveram, não baixou o copo, não se aproximou do sofá, não fez nada. Aquele assentimento vazio me caiu como um tapa. Era o sim de quem quer que o problema se vá sem ter que fazer nada. Meu genro aproveitou a brecha. Riu, desta vez mais confiante, olhando para onde estavam os convidados, como buscando testemunhas de que ele era o razoável. O quarto de cima está em reforma, disse, apontando para o teto. O senhor sabe, umidade, goteiras, não queremos que ela caia. É perigoso. Eu levantei a vista. Não vi nada de reforma, não vi plástico, não vi ferramentas, não vi barulho. Vi a mesma escada de sempre, o mesmo corredor. O que tinha mudado não era o quarto, era a permissão. Então me leve para o meu quarto, eu disse direto. Quero me sentar, quero meu remédio, quero ligar para o meu médico. Ele se aproximou tanto que pude sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Pôs uma mão no meu ombro como quem acalma um idoso. Mas o aperto foi firme, firme demais, e a voz dele baixou. Já não para os convidados, mas para mim.
O senhor está se alterando, sogro, murmurou. Não faça um show. As pessoas estão aqui. O senhor está recém-operado. Não lhe convém. Esse não lhe convém foi uma ameaça envolta em educação. Eu me soltei devagar, sem fazer um escândalo, porque ainda havia gente olhando. Tirei o telefone do bolso com mãos cuidadosas. Senti o peso do aparelho como uma tábua no meio do naufrágio. Eu não preciso fazer show, eu disse. Preciso chamar um médico. Preciso de ajuda. Levantei o telefone e procurei o número. Não consegui nem desbloquear a tela. A mão dele caiu sobre o meu pulso com rapidez. Segurou-me como se eu fosse uma criança. Apertou. A dor subiu até o meu cotovelo. O telefone escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um baque seco. A tela brilhou por um segundo e se apagou. O barulho foi pequeno, mas naquela sala soou como um tiro. Eu levantei a vista para minha filha, buscando algo, o que fosse, um pai, um já chega, um passo à frente. Júlia, eu disse com a voz já mais baixa, mais quebrada. Olhe para mim. Ela o fez por um segundo e depois, como se lhe queimasse o rosto, virou a face. Ficou olhando para a cozinha, para a parede, para qualquer coisa menos para mim. Sua mão voltou a apertar o copo com força e o colar seguiu ali, brilhando intacto. Meu genro levantou as mãos e sorriu para os convidados com aquela habilidade de trocar de máscara. Desculpem, disse como se eu fosse um incidente. Meu sogro não está bem. Tem tido dias difíceis. Um par de pessoas fingiu não escutar. Alguém soltou um claro, claro. Um homem se aproximou do bar como se nada. Ninguém quis fazer parte. No corredor, do nada, apareceram dois homens que eu não tinha visto antes. Não eram garçons, não tinham uniforme, eram grandes, de ombros largos, cara séria, sapatos pretos. Pararam ao lado do meu genro como se estivessem esperando ordens. E naquele instante eu entendi que aquela cena não era improvisada. Aquela gente estava ali para isso. Meu genro nem sequer olhou para eles para pedir. Só disse com calma, sem levantar a voz. Levem-no para descansar. Eu dei um passo para trás. A bengala escorregou um pouco. Levar-me? Como assim? Perguntei. Para onde vão me levar? Ele sorriu com aquela mesma tranquilidade ofensiva. Lá para baixo, mais tranquilo, disse. Menos barulho, vai lhe fazer bem. Os homens me pegaram pelos braços. Não como ajuda, como agarre, um de cada lado. Senti os dedos deles se fecharem por cima da minha camisa, perto da cicatriz. A dor me tirou o ar por um segundo. Me soltem, eu disse. Mas minha voz já não tinha autoridade naquela casa. Só tinha memória. Olhei de relance para a escada principal. Estava ali, ampla, iluminada, a poucos passos. Poderiam ter me levado para cima se fosse mesmo descanso, mas não. Arrastaram-me para a lateral, para uma porta mais estreita, como de serviço, meio escondida atrás de um móvel. Eu não me lembrava daquela porta ali. Ou talvez sempre esteve, e eu nunca precisei dela. Girei-me como pude para ver a sala. Vi minha esposa no sofá, encolhida, com o pão ainda na mão. Vi um garçom se aproximar com uma manta, mas a manta ficou sobre uma cadeira sem tocá-la. Vi minha filha de pé, imóvel como uma figura decorativa, e vi meu genro se aproximando do sofá, pondo uma mão sobre o encosto, dono da cena. Júlia, eu disse outra vez, já quase sem força. Faça alguma coisa. Ela não respondeu, não se moveu, só ficou com os olhos cravados no chão. A porta lateral se abriu e uma golfada de ar úmido me bateu no rosto. Descemos uns degraus. O cheiro mudou. Mofo, umidade, metal velho. Um cheiro que a gente não coloca em salas de festa. Um cheiro que só se encontra onde se guardam coisas que não se querem ver. A luz era fraca, amarelada. Vi paredes de cimento, escutei um zumbido, talvez de um refrigerador velho ou de uma bomba d'água. Meus sapatos tocaram o último degrau e um dos homens empurrou minhas costas para que eu seguisse. — Que é isto? Perguntei, já sem disfarçar o medo. — Por que aqui? Meu genro respondeu de cima, sem descer. — É para o seu bem, disse, e sua voz não soou a família. Soou a encerramento. Empurraram-me para dentro.
O chão estava úmido, meus joelhos tremeram. Eu tentei girar, mas a porta se fechou com um baque seco que fez o ar vibrar. Depois, escutei o som que me gelou por dentro. Uma chave, metal contra metal, um giro, 2 giros. Fiquei parado na escuridão com a bengala na mão, respirando forte, tentando entender como, em questão de minutos, eu tinha passado de dono daquela casa a um estorvo trancado. Lá em cima, a música voltou a subir, como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse, como se minha esposa não estivesse ali tremendo, como se minha filha não tivesse visto tudo. Eu toquei a porta com a palma. Estava fria, sólida, não se movia. E naquela escuridão, com o cheiro de umidade entrando no meu nariz, eu entendi sem necessidade de mais provas. Acabavam de me tirar da minha própria casa, acabavam de me apagar. A porta se fechou atrás de mim com um baque seco que ainda sinto no peito quando me lembro. O som ecoou nas paredes e se apagou rápido, como se o lugar o tivesse engolido. Fiquei de pé, imóvel, com a bengala apertada na mão, tentando entender onde estava. A escuridão era quase total. Apenas uma linha de luz suja se infiltrava por baixo da porta. Então escutei a fechadura, o metal girando uma vez, depois outra e mais outra. Cada volta era uma mensagem clara. Não era um encarceramento improvisado. Alguém tinha planejado isso. Lá em cima, muito longe, a música continuava tocando, abafada, como se viesse de outra casa, de outra vida. Não havia vozes por perto, ninguém discutindo, ninguém perguntando, só aquele eco longínquo de festa sob o silêncio espesso. Dei um passo e estiquei a mão. Meus dedos tocaram a parede, cimento frio, úmido. Deslizei a palma devagar, tateando, como um cego que aprende um espaço novo. O piso estava molhado. Não era água limpa, era umidade velha, cheirava mal, a mofo, a madeira podre, a lixo guardado tempo demais. Esse cheiro entra no nariz e não sai, como se grudasse por dentro. Avancei outro passo e meu pé escorregou. Tropecei em algo duro. Consegui me sustentar com a bengala antes de cair, mas o golpe me arrancou um gemido. Abaixei-me devagar, com cuidado para não forçar o peito, e toquei o objeto. Madeira lascada, um pedaço de tábua quebrado, depois outro. Reconheci a forma de imediato, uma caixa das que se usavam para guardar garrafas. Olhei ao redor com os olhos já se acostumando à penumbra. Vi sombras retangulares nas paredes, espaços vazios. Ali tinham estado as prateleiras de vinho que eu mandei fazer uma por uma, quando ainda celebrávamos aniversários e visitas. Aquilo era, ou tinha sido, minha adega, o lugar onde guardei garrafas para ocasiões especiais, onde eu entrava às vezes sozinho para cheirar o silêncio e pensar. O sistema de refrigeração já não estava. Nem o zumbido, nem o ar frio controlado, só um frio áspero, irregular, que entrava nos ossos. Apoiei-me contra a parede para não cair. Senti o tremor nas pernas, não só pelo cansaço, mas pelo frio que subia do chão. Respirei fundo, lento, tentando acalmar o coração. O silêncio pesava nos meus ouvidos. Em algum momento pensei que talvez me deixassem ali um pouco para me assustar, que depois desceriam para resolver as coisas. Eu quis acreditar nisso. Não demorou muito para que a porta se abrisse outra vez. A luz entrou de repente e tive que fechar os olhos por um segundo. Vi a silhueta de um homem que eu não conhecia. Não disse nada. Arrastava algo pelo chão, algo pesado que raspava o cimento. Quando meus olhos se acostumaram, eu entendi. Era minha esposa. Ele a soltou como se fosse um saco. O corpo dela caiu de lado sobre uns trapos velhos que tinham ficado ali, sem força para protestar. Ele não a ajeitou, não a olhou. Virou-se e saiu. A porta voltou a se fechar. Outra vez, o som do metal girando. Outra vez, o silêncio. Fiquei olhando o corpo da minha esposa no chão.
imóvel, e senti que algo dentro de mim se quebrava sem fazer barulho. Não gritei, não chorei. Movi-me como pude, rastejando mais do que caminhando até ficar ao lado dela. Apoiei-me em um joelho, depois no outro, ignorando a dor. Betty, eu disse muito baixo por se ainda restasse algo de dignidade naquele lugar. Ela tremia, não só de medo, mas de frio, de cansaço. Sua respiração era curta, irregular. Levantei um pouco a manga dela com cuidado. A pele estava gelada. No pulso, vi melhor as marcas, hematomas redondos, uniformes, como impressões de dedos. Não eram novos, mas também não eram velhos. Baixei a mão com medo do que ia encontrar e levantei o moletom nas costas. Ali estava o desenho claro de uma sola de sapato impresso sobre a pele. Não era preciso tocar para saber que doía. Fiquei quieto um segundo, engolindo em seco, porque se eu continuasse olhando sem fazer nada, ia perder a cabeça. Tirei meu paletó com desajeito e o coloquei sobre ela, envolvendo-a como pude. Era pouco, mas era algo. Aproximei-me mais para dar-lhe calor com o corpo. Ela abriu os olhos por apenas um instante. Não disse meu nome, não disse nada, só me olhou como se quisesse se assegurar de que eu era real. Comecei a revistar os bolsos dela procurando o básico. Um telefone, uma identificação, algo, nada. Só tecido úmido. Depois toquei o bolso da calça e senti papel. Tirei-o com cuidado. Era uma folha dobrada, muitas vezes amassada, manchada. Aproximei-a da fresta de luz que entrava por baixo da porta e a abri devagar. A letra era clara, escrita com caneta grossa, como se não fosse preciso esconder. Segunda, água. Terça, água e pão. Quarta, tem um em cima em letras maiores, uma palavra que me deu náuseas. Dogmeno. Fiquei olhando o papel sem piscar. Não entendia como alguém podia escrever isso e dormir tranquilo. Dobrei-o de novo com cuidado, como se fosse uma prova viva, e o guardei no meu bolso. Sabia que não devia perdê-lo. Voltei a abraçar minha esposa, trazendo-a para mim o máximo que pude. Seu corpo era leve, leve demais. Sentia a respiração dela contra o meu peito. Cada suspiro era um esforço. Falei-lhe em voz baixa, palavras simples, sem grandes promessas, porque eu não sabia ainda como ia sair dali de cima. Escutei passos, vai e vem, alguém caminhando com tranquilidade, uma risada distante, o ruído de um móvel se movendo, vida normal, justo em cima de nós. E foi nesse momento, sentado no chão frio do que tinha sido minha própria adega, com minha esposa tremendo em meus braços, que entendi a verdade completa. Aquele lugar não era para me acalmar, não era para descansar, não era um castigo momentâneo. Aquele porão era um lugar para sumir com pessoas. E se eu não fizesse algo, se eu não aguentasse o suficiente, se eu não pensasse com a cabeça fria apesar do medo e da dor, ninguém ia notar quando deixássemos de existir ali embaixo. Não sei quanto tempo passou ali embaixo. Num porão assim, o tempo não se mede igual. Não há janelas, não há relógio, não há luz que te diga se já amanheceu. Só existe o frio, o cheiro de umidade e aquela linha de música distante que às vezes sobe e às vezes baixa, como se o mundo se lembrasse de nós por acidente. Minha esposa continuava grudada em mim, tremendo em ondas. Eu a ajeitei sobre os trapos mais secos que encontrei, o pouco que restava daquele lugar. Coloquei meu paletó em cima dela. Ajeitei o capuz do moletom para que o ar não lhe entrasse direto na nuca. Ela respirava devagar. Às vezes parecia que estava dormindo, mas eu não confiava. Num lugar assim, o sono se parece muito com a rendição. Foi num desses silêncios longos que comecei a escutar vozes. No começo pensei que era minha cabeça, a falta de comida, o medo, a dor do peito. Tudo te faz escutar coisas, mas não vinham de cima, infiltrando-se pelo teto. Era um murmúrio, como quando alguém fala na sala e você está num quarto fechado. Não se entendia bem, mas se você se encostasse no muro, podia pescar frases soltas.
Movi-me devagar. Não queria que minha esposa se assustasse, nem que o barulho dos meus passos soasse. Segurei a mão dela por um segundo e a soltei com cuidado. Fique quieta. Eu sussurrei sem esperar resposta. Ela mal moveu os dedos como se me ouvisse de longe. Caminhei até a parede mais próxima do corredor de cima, a que eu me lembrava que ficava debaixo da sala de jantar. Fiquei quieto, prendendo a respiração, e ali o murmúrio se tornou um pouco mais claro. Havia duas vozes, uma masculina, confiante, com aquela risada seca que eu já conhecia. A outra, mais baixa, nervosa. Meu coração começou a bater mais forte. Senti o pulso na garganta. Procurei com a mão algo firme para subir. Encontrei um velho caixote de madeira, desses onde antes se guardavam garrafas. Arrastei-o devagar, sem fazer muito barulho. A madeira raspou o cimento e o som me pareceu um trovão, mas em cima ninguém reagiu. Subi com cuidado, apoiando-me na parede, e alcancei um tubo metálico que cruzava o teto, provavelmente uma parte velha da instalação ou algum duto. Toquei-o, frio, duro, e aproximei o ouvido do tubo, e então já não foram murmúrios, foram palavras. Escutei a voz do meu genro, Rafael, falando como se estivesse fechando um negócio. Não podemos esperar mais, ele dizia. Já está tudo em andamento. O que falta é fechar bem com papéis. E se ele não assinar? Perguntou a outra voz. Era minha filha, Júlia. Reconheci o tom dela de imediato, aquele tom que usava quando queria que alguém resolvesse a vida dela sem se sujar. Meu genro soltou um resfolegar, como se a pergunta fosse ingênua. Não precisa estar consciente, respondeu. Não precisa estar lúcido, contanto que respire basta, e se não respirar também se resolve. Senti as costas gelarem. Agarrei a borda do caixote para não cair. O tubo vibrou de leve, como se também quisesse se afastar daquelas palavras. Minha filha voltou a falar mais perto, como se estivessem na cozinha. Mas o médico, ele disse mesmo que pode? Meu genro riu. O médico assina o que a gente colocar na frente dele. Já está pago. Já assinou o relatório. O papel já está pronto. Fez uma pausa e eu escutei ajeitar algo. Talvez uma pasta. E também está o NR. Não reanimar. Essa palavra me atingiu, embora eu não a tivesse escutado antes em inglês ou em português médico. Eu vivi o suficiente para entender quando alguém fala de não reanimar, de deixar que o coração pare e pronto. E se alguém perguntar, insistiu minha filha, com aquela covardia envolta em preocupação. Meu genro respondeu com uma calma que me deu vontade de vomitar. Ninguém vai perguntar. Seu pai acabou de sair de uma cirurgia, tem histórico. A pressão baixa complica e as pessoas morrem. É normal. A voz dele baixou um pouco, como se sorrisse enquanto falava. Além disso, neste país, as pessoas não se metem, todos preferem não ver. Houve silêncio lá em cima, um silêncio curto, mas suficiente para que eu imaginasse o rosto da minha filha mordendo o lábio, olhando para o chão, buscando desculpas. Já o trouxeram? Perguntou ela por fim. Está lá embaixo. Meu genro respondeu com leveza. Sim, está mais tranquilinho lá. Vai passar o estresse dele, você vai ver. Eu cerrei os dentes, senti o sangue nas têmporas. O peito me doeu com uma pontada, como me lembrando que meu coração não estava no seu melhor momento para escutar aquilo. Mas o pior não era a dor, era a clareza. Já não era uma suspeita, já não era, talvez eu exagere. Estavam falando da minha morte como quem fala de tirar o lixo. Minha filha voltou a perguntar e a voz dela tremeu um pouco. É perigoso? Meu genro soltou uma risada breve, quase carinhosa, como se estivesse explicando algo simples a uma criança. Júlia, seu pai acabou de sair do hospital. Se ele não cooperar, se ficar teimoso, se quiser ligar para alguém, bem, que o coração faça o dele. O que vai parecer? Que complicou. Depois disse a frase que ficou cravada na minha nuca, palavra por palavra, porque há frases que a gente nunca esquece. Se não cooperar, então o coração dele simplesmente para.
Ele disse assim, com essa tranquilidade, como se o coração fosse um interruptor que ele pudesse apagar. Eu fiquei congelado. Os dedos ficaram dormentes agarrando o caixote. Senti que me faltava ar, mas não podia respirar forte. Não queria que lá em cima escutassem nada. Fiquei grudado no tubo, engolindo em seco, e escutei como mudavam de assunto. Como se já estivesse decidido. Falavam de tempo, de esta noite e amanhã cedo, de arrumar a papelada, de que tudo fique limpo. Escutei o barulho de folhas, escutei uma caneta, escutei o estalo de um isqueiro e depois, o mais ofensivo, o som de 2 copos tilintando, um brinde pequeno, como celebração antecipada. Quando isto acabar, disse meu genro com uma voz que já não tentava disfarçar a ambição. Tudo vai ser nosso, tudo. Minha filha não respondeu com entusiasmo, não brindou, ao menos não com palavras, mas também não disse não. E esse silêncio dela me doeu como se tivessem enfiado um prego debaixo da minha unha, porque não era que minha filha não soubesse, era que estava deixando acontecer. Os passos se afastaram. Escutei como se abria e fechava uma porta lá em cima. O murmúrio da festa voltou por um segundo e depois se apagou outra vez. Fiquei sobre o caixote com as pernas tremendo, sem saber se baixava ou se ficava grudado no tubo para continuar escutando. Finalmente, com cuidado, desci. O piso me recebeu com sua umidade e seu frio como um tapa. Aproximei-me da minha esposa, ajoelhei-me junto dela. Ela tinha os olhos meio abertos, mas não falava. O olhar dela era opaco, como se estivesse longe. Segurei a mão dela com força, buscando algo, qualquer sinal de que ela continuava comigo. Não queria que me escutasse chorar, não queria que me escutasse quebrar. Eles querem nos matar. Eu lhe disse em um sussurro, embora eu não saiba se ela entendeu. Eles querem nos apagar. Ela não respondeu com palavras, mas de repente, com um movimento mínimo, apertou minha mão. Uma vez, o polegar dela pressionou minha pele com uma intenção clara, como se estivesse me dizendo: estou aqui, escuto você, aguenta. Esse pequeno aperto me sustentou. Foi como se me pregassem os pés no chão outra vez. Um tempo depois, escutei o som que eu já conhecia. A chave. O metal girando na fechadura do porão. Não abriram, só giraram, como checando, como se certificando de que continuávamos trancados. Depois se foram. Passos lá em cima, nada mais. Fiquei olhando a escuridão, tentando ver com os olhos, mas o que eu via de verdade era outra coisa. Um plano, um calendário, um encerramento. Entendi o essencial. Eles não precisavam que eu vivesse. O que precisavam era que eu morresse no momento correto, com a história correta, com os papéis corretos, para que tudo parecesse normal. Olhei ao redor do porão, obrigando-me a pensar com a cabeça fria. A luz que entrava por baixo da porta deixava ver pedaços do chão. Vi um cabo velho enrolado num canto. Vi garrafas quebradas, vidros brilhando como dentes. Vi uma pá enferrujada, talvez de jardim, esquecida ali há anos. Vi uma caixa de ferramentas aberta com uma chave de fenda e uma chave inglesa velha. Coisas que ninguém checa, coisas que existiam quando a casa era outra. Passei a mão no rosto, sentindo a água seca, a umidade grudada. O peito me doía, sim, mas continuava batendo, e enquanto batesse eu não podia ficar esperando que eles decidissem o final. Ali, naquele porão que cheirava a mofo e abandono, com minha esposa tremendo ao meu lado, eu soube, com uma clareza que me assustou. Se eu não fizesse algo, se eu não me movesse, se eu não encontrasse uma maneira de resistir e de pensar, eu não ia sair dali pelos meus próprios pés. E isso era exatamente o que eles estavam contando lá em cima, com seus copos na mão, como se minha vida fosse um trâmite. A manhã chegou sem sol. Eu soube não pela luz, mas pela mudança nos sons de cima. Passos mais rápidos, portas que se abriam e fechavam, o ruído de água correndo numa cozinha. No porão, o ar seguia igual de frio, mas meu corpo já estava tenso.
como se tivesse passado a noite inteira esperando um golpe. De repente, a fechadura girou. Desta vez não foi o som longo de muitas voltas, mas algo mais curto, mais prático. A porta se abriu e uma rajada de luz bateu nos meus olhos. Fiquei um segundo piscando com a mão levantada por reflexo. Um homem que eu não tinha visto antes, grande, cara seca, me fez um sinal com a cabeça. Não disse bom dia, não disse meu nome, só apontou o chão como dizendo para cima. Eu me pus de pé devagar. O peito me fisgou. Os joelhos tremeram pelo frio da noite. Olhei para minha esposa, que continuava envolta no meu paletó, e o homem se moveu um passo para bloquear meu olhar, como se não quisesse que eu perdesse tempo com ela. E ela? Perguntei com a voz rouca. Ele não respondeu. Pegou-me pelo braço sem força excessiva, mas com a firmeza de quem já tem permissão. Obrigou-me a caminhar. Subi os degraus com cuidado, sentindo o cimento úmido sob as solas, e ao chegar em cima, a luz me atingiu de novo. Não era a luz suave de uma casa, era a luz branca de uma cozinha que alguém deixa acesa como se fosse um local de trabalho. Levaram-me direto para a cozinha. Ali o calor era diferente, seco, artificial. Na mesa havia um recipiente de comida fria, desses de plástico com tampa mal fechada, umas tortilhas duras ao lado e um copo com água da torneira com bolhas grudadas no vidro. Não era café da manhã, era ração. Minha filha, Júlia, estava sentada do outro lado da mesa. Tinha o cabelo preso, o rosto lavado, mas os olhos inchados como de alguém que não dormiu ou que chorou um pouquinho e se secou rápido para que não notassem. Estava com as mãos juntas, apertadas no colo. Não levantou a vista quando entrei. Eu fiquei parado um segundo, olhando a cena como se não fosse minha vida. Um segurança, porque eu já não podia chamá-los de homens, ficou perto da porta vigiando. Outro se apoiou no balcão como se estivesse em sua casa. Onde está sua mãe? Perguntei. Não o disse como reproche, eu o disse como necessidade. Sentia a garganta fechada. Júlia engoliu em seco, olhou para um ponto fixo na mesa, como se ali houvesse uma resposta escrita. Está lá fora, disse por fim sem me olhar. No jardim. Ela gosta do ar. Essa frase, ela gosta do ar, me caiu como uma pedra. Olhei pela janela da cozinha. O céu estava cinza, continuava chuviscando, uma chuva fina que não molha de repente, mas penetra com paciência. A grama parecia encharcada, as plantas escorriam e eu imaginei minha esposa ali sentada ou jogada, aguentando o frio como se fosse normal. Apertei a borda da mesa com uma mão para não tremer. Nesse momento, meu genro, Rafael, entrou. Não vinha de terno. Vinha à vontade, como se fosse um domingo qualquer. Calça de moletom, camiseta limpa, o cabelo penteado rápido. Traía uma xícara de café na mão e um gesto cansado de quem teve que lidar com problemas. Olhou para mim e sorriu, como se estivesse fazendo a coisa certa. Bom dia, sogro, ele disse. Já se acalmou, não é? Ontem o senhor estava muito alterado. Nem sequer perguntou sobre a minha dor, sobre a minha operação, sobre ter me trancado. Falou como se eu tivesse feito um escândalo e ele tivesse me protegido de mim mesmo. Sentei-me com cuidado na cadeira mais próxima, porque o corpo não aguentava mais ficar de pé. O segurança se moveu um passo, o suficiente para me lembrar que eu não estava livre. Meu genro deixou o café no balcão e abriu os braços em direção à mesa. Olha, ele disse, apontando o recipiente. Trouxemos algo para o senhor recuperar as forças. Eu não toquei na comida, não por orgulho, por nojo, porque na minha cabeça ainda estava o papel do porão, aquele dogmeno que eu levava escondido, e o som da voz dele, dizendo que meu coração podia fazer o dele quando ele quisesse. Júlia tinha um tablet na frente dela. Era desses grandes, de marca boa. Eu o reconheci de imediato. Tinha visto nas mãos da minha filha antes, em reuniões, em viagens. A tela estava acesa, mostrando um aplicativo de mensagens, ou talvez uma lista.
Não sei o que ela estava vendo, porque o apagou por um segundo, quando sentiu que eu olhava. Fiquei calado. Deixei o silêncio fazer o seu trabalho. Meu genro se sentou como se fosse o dono da cozinha, como se fosse o dono do dia. Começou a falar de coisas pequenas, que tinha sido uma noite complicada, que eu precisava descansar, que os médicos dizem que o estresse mata. Palavras suaves, mas cheias de facas. Eu esperei o momento. Não sabia exatamente qual seria, mas sabia que devia usar cada segundo. Júlia deixou o tablet sobre a mesa para se levantar e buscar algo na geladeira. Meu genro olhou o telefone. O segurança da porta mudou o peso de uma perna para a outra, entediado. Foi ali. Deslizei o tablet na minha direção, devagar, como quem apenas o ajeita para não cair. A tela continuava acesa. Meus dedos ainda se lembravam do padrão, não porque eu me metia na vida da minha filha, mas porque na época eu a tinha ajudado a configurar, e ela usava o mesmo código desde sempre. Um hábito, uma confiança antiga. Eu o desbloqueei. Entrei direto no aplicativo do banco. Não precisei buscar muito. Ali estava meu nome, minhas contas, meus números. O que eu vi me tirou o ar. Saldo zero. Não pouco, não baixo, zero. Como se toda a minha vida tivesse evaporado numa noite. Meus dedos começaram a se mover sozinhos, descendo pelo histórico. Transferências, muitas, grandes. Cifras que eu reconhecia porque eram cifras que nunca deveriam se mover sem a minha assinatura. Repasses para contas que eu não conhecia, pagamentos para nomes estranhos, movimentos repetidos um atrás do outro. Durante os dias em que eu estava em tratamento, durante os dias em que eu estava na cama, recém-operado, confiando que minha casa era meu refúgio. Engoli em seco e abri outra seção, a da empresa, minha empresa, e ali senti o mundo dobrar. Havia alertas, notificações, mensagens de liquidação, documentos anexados, um cabeçalho que falava de reestruturação, de insolvência, de venda de ativos. E o pior, uma reportagem com o meu nome, insinuando má gestão, erros do fundador, desvios, eu transformado no vilão da minha própria história pública. Uma tontura subiu do meu estômago. Agarrei a borda da mesa. Meu peito apertou, como se o coração quisesse me lembrar o quão frágil eu estava. Mas eu não podia parar. Tinha que saber até onde ia a traição. Voltei para a tela principal. Vi que havia novas assinaturas digitais registradas, procurações, autorizações, esse tipo de coisa que só aparece quando alguém te amarra legalmente as mãos. O que você está fazendo? Escutei. A voz do meu genro caiu sobre mim como um balde de água gelada. Não tive tempo de fechar nada. Ele avançou rápido. Arrancou o tablet das minhas mãos com uma força controlada, sem escândalo, como para não assustar minha filha. Ele o segurou contra o peito e sorriu. Mas o sorriso já não era amável. Era um sorriso que dizia, te peguei. Isso não é seu, ele disse. E olhou para Júlia como se eu tivesse cometido uma falta. Júlia ficou paralisada com a porta da geladeira aberta. Tinha uma garrafa de água na mão. Não disse nada. Eu o olhei fixamente. Onde está o meu dinheiro? Perguntei. O que vocês fizeram com as minhas contas? O que fizeram com a minha empresa? Meu genro soltou um suspiro exagerado, como se eu fosse um idoso paranoico. Depois se abaixou e tirou de uma gaveta uma pasta grossa cheia de papéis. Colocou-a na minha frente com um baque seco. Aqui está, ele disse. Tudo legal, tudo assinado. Eu abri a pasta com dedos trêmulos. Havia documentos com o meu nome, formulários, autorizações, procurações. E ali, no final, a minha assinatura, a minha letra, o meu traço. Mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Na minha mente apareceu uma imagem, a noite antes da cirurgia. Eu sentado na cama do hospital com o soro, cansado, ele e Júlia entrando com cara preocupada. Ele me dizendo, sogro, são papéis do seguro do hospital, coisas para não haver problemas.
E eu, confiado, assinando sem ler, porque a dor faz a gente confiar nas pessoas que sorriem para a gente. Senti vontade de cuspir. Você me fez assinar quando eu estava sedado, eu disse, quando eu não podia pensar. Meu genro levantou as sobrancelhas. Sogro, não diga bobagens, respondeu com tom de professor paciente. O senhor assinou, o senhor decidiu, o senhor nos deixou encarregados ou já não se lembra? Essa frase me queimou. E a minha esposa? Perguntei, apertando a borda da pasta. O que acontece com ela? Onde está a assinatura dela? Onde está a voz dela? Meu genro riu brevemente, sem alegria. Sua esposa, disse, como se falasse de um objeto danificado. Sua esposa já não tem capacidade civil. Isso todo mundo sabe aqui. Olhou para Júlia, buscando apoio. Júlia baixou a vista e eu entendi que tudo, absolutamente tudo, tinha sido preparado com tempo. Não era um impulso, não era uma briga familiar, era um plano. O segurança da porta se aproximou um passo, o outro parou de fingir que era um enfeite. Meu genro fechou a pasta e a pegou com calma. Já chega, ele disse. Não queremos que sua pressão suba. Vamos. Eu disse não, mas meu não significava nada naquela cozinha. Pegaram-me pelos braços outra vez. Eu tentei me agarrar à cadeira, à borda da mesa, a qualquer coisa que me conectasse com a minha casa, com o meu direito, com a minha vida, mas me levantaram do mesmo jeito. A dor subiu ao meu peito. Respirei forte pelo nariz para não entrar em pânico. Júlia, eu disse mais uma vez, buscando o rosto dela. Você vai deixar isso acontecer? Ela não respondeu. Tinha a garrafa de água na mão e a apertava como se fosse a única defesa. Os lábios dela tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Levaram-me pelo corredor, pela porta estreita, descendo os degraus. O ar voltou a mudar de quente a úmido, de casa a porão. Antes que a porta se fechasse, consegui escutar meu genro dizendo lá em cima, com voz tranquila, "Ponham a música!" Empurraram-me para dentro. A porta se fechou. A chave girou. O som do metal foi o ponto final. Fiquei de pé na escuridão por um segundo, respirando forte com as costas coladas ao cimento. Depois me deixei cair no chão, porque as pernas já não me sustentavam. Nesse instante, com o frio voltando a entrar em mim e o cheiro de mofo enchendo a minha cabeça, eu compreendi de repente, sem desculpas. Não só haviam me trancado, haviam me apagado, haviam me tirado o dinheiro, o nome, a empresa, a casa, e estavam tentando tirar a minha vida, mas de uma maneira limpa, com papéis, com assinaturas, com uma história já escrita, e eu estava ali embaixo como um erro que alguém quer corrigir. Pela tarde, abriram o porão como se abrissem uma jaula. A luz voltou a entrar de repente e meus olhos arderam. Já não era a surpresa, era o corpo se acostumando à humilhação. Um homem me fez um sinal com a mão, apressado, sem uma palavra. Pegou-me pelo braço e me tirou dali para cima. Subi os degraus com cuidado, tentando não demonstrar que meu peito doía, mas cada degrau me lembrava a cirurgia, a idade, a falta de comida. Levaram-me direto para o quintal, para o jardim que eu mesmo tinha cuidado durante anos. Essa tarde estava cinzenta. O ar cheirava a terra molhada e a folhas amassadas. A garoa não era forte, mas era constante, pegajosa, dessas que te umedecem as costas sem você perceber. A grama estava pesada, encharcada em algumas partes, e o piso de pedra tinha aquele brilho traiçoeiro do escorregadio. No centro do quintal havia ferramentas jogadas como se fosse um castigo planejado. Uma pá, uma tesoura de poda grande, um rastelo, um carrinho de mão velho. Meu genro apareceu da varanda com uma xícara na mão, como se estivesse olhando para um trabalhador e não para o pai da esposa. Parou a uma distância confortável, onde a umidade não o alcançava. "Se quiser comer, trabalhe", ele disse sem levantar a voz. Ele o disse facilmente, como quem repete uma regra da casa. Eu o olhei por um segundo sem responder.
Porque se eu respondesse, ele ganharia o prazer da minha reação. Ele queria me ver explodir. Queria que meu coração acelerasse. Queria que eu parecesse alterado para que depois tudo se encaixasse na história dele. O segurança empurrou a pá para as minhas mãos. A madeira estava molhada, fria. Eles me indicaram um trecho do jardim onde a terra estava mexida, como se quisessem que eu cavasse ali, embora não houvesse nada para plantar. Só queriam que eu me curvasse, que eu parecesse velho, que eu me cansasse. Eu me ajoelhei. O chão estava duro, gelado, e atravessou meu joelho como um golpe. Senti a água se infiltrar pela calça. Comecei a mover a terra devagar, sem força, cuidando da respiração. Cada vez que eu afundava a pá, o peito me dava um puxão. Eu contava os movimentos como se contasse minutos, tentando manter o ritmo lento de não ficar tonto. Então, eu a vi a poucos metros perto do muro. Minha esposa, Betty, estava sentada no chão de pedra, encolhida. Tinha o olhar baixo, fixo em nada. Não reagia à chuva, nem ao ar, nem aos passos. Parecia uma sombra. Usava o mesmo moletom cinza e o cabelo caía sobre a testa, sujo, grudado. As mãos dela descansavam no colo como se já não lhe pertencessem. Deu-me vontade de me levantar e correr até ela, mas eu não podia. Havia 2 homens por perto, vigiando com aquela atenção falsa de quem não parece estar te cuidando, mas não te perde de vista. Eu continuei cavando um pouco, como se obedecesse. Depois, num movimento lento, fui me aproximando, arrastando a pá pela terra, como se estivesse apenas mudando de lugar para trabalhar melhor. Quando estive perto, abaixei-me mais, fingindo que meu sapato estava desamarrado. Coloquei-me de costas para os seguranças e aproveitei esse momento para me aproximar da minha esposa. Beth, sussurrei muito baixo. Eu não queria que ninguém ouvisse o nome dela na minha boca. Queria que aquela palavra fosse só nossa. Ela não levantou a cabeça, não respondeu, nem sequer piscou de forma diferente. Por um segundo, pensei que ela estava realmente ida, que o medo a tinha quebrado por dentro. Senti um desespero seco no estômago, como fome, mas pior. Aproximei-me um pouco mais, quase de joelhos, e estiquei a mão. Toquei os dedos dela de leve. A pele estava fria. Eu ia retirar a mão para não me arriscar. Quando senti a resposta dela, minha esposa apertou forte. Não foi um tremor, não foi um reflexo, foi um aperto firme. Claro, com intenção. Os dedos dela se fecharam ao redor da minha mão como uma mensagem. Meu coração parou por um instante. Levantei a vista para o rosto dela, buscando os olhos. Ela não me olhou, não virou a cabeça, não mudou a postura. Continuou com o olhar para o chão, como se eu não existisse. Mas a mão dela continuava apertando a minha com força. E isso, naquele quintal, foi como escutá-la gritar. Os lábios dela se moveram apenas, sem som. Aproximei-me o mínimo para captar. Cheirava a umidade e a sabão barato, como se a tivessem lavado rápido para que não desse vexame e depois a soltassem de novo lá fora. Caixa, escritório, corrigiu, como se buscasse palavras simples, e depois, com uma pressa controlada, acrescentou. Finge, não olhe. Senti um arrepio que não vinha do frio. Vinha da consciência de que minha esposa estava ali e estava vendo, estava entendendo, estava fazendo um papel. Eu baixei a cabeça de imediato, como obedecendo. Levei uma mão ao sapato e comecei a amarrá-lo com movimentos desajeitados, fingindo nervosismo. Pelo canto do olho, vi que um dos seguranças nos olhava. Minha esposa, sem olhar, moveu os lábios outra vez. Senha, disse, quase engolindo a palavra. Eu sussurrei com a voz grudada na garganta. A senha. Senti a mão dela afrouxar um pouco, só o suficiente para mudar o aperto. Ela apertou o meu polegar, como quando alguém conta em segredo. E então, num fio de voz, ela me soltou números, uns poucos. Ela os disse rápido, cortados, como se fossem parte de um balbuceio. Eu não os repeti, não podia, só os guardei na cabeça como se fossem uma oração.
Eu os ia dizendo por dentro uma e outra vez sem mover o rosto. Quando terminou, a mão dela me soltou de repente e ali mesmo, como se um interruptor fosse acionado, minha esposa começou a fazer o que eles queriam ver. Pôs-se a se balançar muito devagar no começo, depois mais marcante. Começou a murmurar palavras sem sentido, sons quebrados, como se estivesse falando sozinha com alguém invisível. Moveu as mãos no ar como se espantasse moscas. O segurança relaxou como dizendo, viu só. Aquela atuação era para eles, para que se tranquilizassem, para que acreditassem que ela era a louca e nada mais. Eu me levantei devagar, peguei a pá e voltei para a terra como se nada tivesse acontecido. Sentia o pulso na garganta. Tinha as mãos frias, mas por dentro estava fervendo. Não de raiva, mas de uma mistura estranha. Alívio e horror. Alívio porque minha esposa estava ali, viva, esperta por trás do papel. Horror, porque isso significava que, para sobreviver, ela tinha tido que se converter em sombra, em objeto, em louca de propósito. Continuei trabalhando em silêncio. Escutei meu genro falar ao telefone na varanda, rindo, dizendo que tudo ia bem. Escutei-o pedir comida, como quem organiza uma tarde tranquila. Os seguranças se revezavam. Um fumava perto do muro, o outro caminhava devagar pelo quintal sem pressa. Quando o céu começou a escurecer, fizeram-me largar as ferramentas. Não me deram uma explicação, não disseram obrigado. Pegaram-me pelo braço e me levaram de volta. Antes de descer, consegui ver minha esposa ainda no mesmo lugar, se balançando, murmurando com a cabeça baixa. Mas agora eu sabia que aquela cabeça baixa era uma máscara. A porta do porão se fechou outra vez. A chave girou. A escuridão voltou como um cobertor úmido. Sentei-me no chão e repeti os números em silêncio uma e outra vez, até que se grudaram na minha mente como se fossem parte do meu nome. Lá fora escutei passos no andar de cima, o barulho de uma gaveta que se abria e se fechava, um caminhar pesado pelo corredor. Eu não via nada, mas meu ouvido estava mais desperto do que nunca. Cada som era uma peça. Olhei ao redor do porão com outros olhos. Já não era só um lugar de medo, era um lugar com objetos, com coisas esquecidas. Vi de novo os cabos velhos num canto, o metal enferrujado de uma ferramenta, o vidro quebrado, a madeira das caixas, pequenas possibilidades. Acomodei-me contra a parede com o frio entrando nas costas e entendi algo que mudou a minha respiração. Eu não estava sozinho nisso. Minha esposa não estava perdida. Minha esposa estava resistindo, e se ela podia fingir para sobreviver, eu também podia aguentar o suficiente para pensar. Pela primeira vez desde que voltei para aquela casa, senti uma coisa simples, direta, quase como um novo batimento. Ainda havia um caminho, embora fosse estreito, embora fosse lento, embora doesse. A noite caiu como caem as noites quando a gente está trancado, sem aviso, sem paisagem, só com a mudança de sons. Lá em cima já não havia música alta, já não havia risadas longas. Escutavam-se passos soltos, portas se fechando devagar, o ruído de copos que se lavam rápido para que não reste evidência da festa. No porão, em contrapartida, tudo era igual, frio, umidade, o cheiro grudado nas paredes. Eu continuava repetindo os números que minha esposa havia me sussurrado, como se fossem a única corda que me sustentava. Eu os dizia na cabeça uma e outra vez, na mesma ordem para não perdê-los. De vez em quando tocava o bolso onde levava o papel do dogmeno, só para me lembrar que eu não estava sonhando, que isso tinha forma, que havia provas. Perto da meia-noite, ou o que eu pensei que era meia-noite, escutei o giro da chave. A porta se abriu e uma luz amarela cortou a escuridão. Para cima, disse uma voz. Tiraram-me com o mesmo tratamento de sempre, sem violência exagerada, mas sem respeito. Subi os degraus devagar, cuidando do peito, cuidando da respiração.
O ar de cima estava mais quente, mas cheirava a casa alheia. Perfume, cigarro, cloro de piscina, um pouco de álcool derramado. Levaram-me para um quarto que não era o meu. Eu soube pelo cheiro e pelas coisas. Lençóis novos, uma luminária diferente, quadros que eu não tinha escolhido. Para que respire melhor, disse meu genro, Rafael, do corredor, como se estivesse preocupado. Não se aproximou, não me olhou nos olhos, falou como quem dá instruções a um enfermeiro. O senhor fica aqui. 2 homens ficaram parados do lado de fora, um de cada lado da porta. A porta não tinha chave por dentro. Não era necessário. Eles eram a fechadura. Ficaram ali, sem falar, com os braços cruzados, como se eu fosse um pacote que não deve se mover. Deitei-me na cama com cuidado. Não porque eu quisesse dormir, mas porque eu precisava fingir. Fechei os olhos. Respirei lento e deixei que meu corpo parecesse rendido. Por dentro, eu estava acordado como um animal. Passaram minutos, talvez horas. Escutei passos no corredor, o ranger da escada, um murmúrio breve. Depois, mais longe, um som que me deixou tenso. O clique metálico de um cofre, um abrir e fechar, não uma vez, várias, como alguém que revisa, guarda, volta a revisar, e entre cada som, o caminhar do meu genro de um lado para o outro, com aquela impaciência de quem está fechando um grande negócio. Ali, eu soube que era aquela noite. Eu não podia esperar mais. Se minha esposa tinha me dado uma senha, era porque aquele lugar guardava algo de que ele precisava com urgência, e se eu não pegasse primeiro, eu não ia ter nada. Esperei que o corredor ficasse em silêncio. Escutei um dos seguranças pigarrear. O outro se movia, mudando o peso de uma perna para a outra. Estavam cansados. O cansaço torna frouxos os homens que se acham intocáveis. Sentei-me devagar e levantei a mão em direção à porta. "Posso ir ao banheiro?" Perguntei com voz fraca, o mais normal que pude. Meu peito está apertando. Um deles se aproximou, olhou-me com desconfiança. O outro disse, "Rápido!" e se moveu para me acompanhar, mas não colado. Ficou a alguns passos, como quem vigia sem se sujar. Saí para o corredor com passos lentos, arrastando um pouco os pés, como um idoso cansado. Eu não precisava atuar muito. De verdade, eu sentia dor. O segurança caminhava atrás sem pressa. Eu apontei para o banheiro e avancei nessa direção apenas um par de metros. O suficiente para que ele acreditasse que esse era o destino. Quando ele virou a cabeça para o outro extremo do corredor, eu fiz um movimento. Desviei para a porta do escritório. A luz estava acesa lá dentro. Isso me tranquilizou e me assustou ao mesmo tempo. Se a luz estava acesa, era porque alguém tinha estado ali há pouco. A porta estava entreaberta apenas, o suficiente para que eu pudesse entrar se tivesse a coragem. Deslizei pela fresta como se fosse um ladrão na minha própria casa. O ar do escritório cheirava a madeira nova e a papel. Tudo parecia diferente. A escrivaninha não era a minha. A cadeira era enorme, cara, dessas que gritam poder. E no fundo, contra a parede, estava o cofre. Não era o velho que eu tinha. Este era novo, moderno, com teclado. Aproximei-me com o coração batendo forte. Sentia o pulso nos dedos. Respirei pelo nariz lentamente para que minhas mãos não tremessem tanto. Na minha cabeça, repeti os números que minha esposa havia me dado. Digitei-os um por um, sem correr, certificando-me de não errar. Cada toque no teclado me pareceu alto demais. Quando pus o último número, houve um silêncio mínimo e depois um clique. A porta do cofre se liberou. Eu a abri. Não havia maços de notas, não havia joias, não havia nada que a gente imagine quando pensa num roubo. O que havia eram papéis, pastas, envelopes, documentos empilhados com cuidado, como se fossem mais valiosos que o dinheiro. Minhas mãos começaram a revirar com rapidez, mas sem fazer ruído. Tirei um primeiro pacote. Contratos de empréstimo, folhas com números enormes e letras pequenas. Vi nomes de empresas que eu não conhecia, razões sociais estranhas.
financeiras com endereços incompletos. Li uma linha e senti uma tontura. Juros semanais, percentuais que eram uma loucura. Não era um crédito, era uma armadilha. Tirei outro pacote. Documentos de garantia. Minha assinatura aparecia em vários. Meu nome completo, meu endereço, meu patrimônio usado como garantia, e eu sabia com certeza que eu nunca teria aceitado aquelas condições acordado. Continuei revirando. Cada pasta era um golpe: confissão, procuração, autorização. Numa folha, vi um selo de cartório. Noutra, uma lista de bens, entre eles a minha casa. Minha casa marcada como se fosse um objeto pronto para mudar de mãos. Então, encontrei um envelope com o meu nome escrito numa etiqueta. Abri-o com dedos desajeitados. Dentro havia algo pior que os empréstimos: um diagnóstico psiquiátrico. Meu estômago afundou. Era um documento formal, com timbre, com selo, com assinatura de um médico. Dizia que eu tinha deterioração, que eu não era capaz de tomar decisões, que havia perdido a capacidade de agir. Era a forma elegante de dizer: este homem já não manda nem em si mesmo. Fiquei olhando aquela folha como se estivessem cuspindo na minha cara. Minhas mãos tremeram. Senti uma raiva seca, quase animal. Quis rasgá-la, quis gritar, mas não o fiz. Dobrei-a com cuidado e guardei-a dentro da camisa colada ao peito, como se escondesse uma faca. Continuei revirando e, no fundo, debaixo das pastas, encontrei um celular barato, desses que a gente compra no camelô, sem registro, um celular descartável, como se diz. Eu o peguei. Pesava pouco, era novo. Eu o liguei. A tela se iluminou e de imediato apareceram mensagens, como se estivessem me esperando. Não eram mensagens da minha filha, não eram mensagens do meu genro. Acabou o tempo. Se não pagar, cortamos seu dedo esquerdo. Fiquei gelado. Vi a foto de perfil do contato. Não era meu genro, era outra pessoa. Um homem com boné, rosto coberto, tipo de redes sociais. Meu genro estava metido com gente pior, gente que não negocia com palavras. Escutei um passo no corredor. Eu me congelei. Não podia ficar ali nem mais um segundo. Voltei a ajeitar as pastas o mais parecido possível. Fechei o cofre com cuidado. O clique de fechamento me pareceu um trovão. Apaguei o celular rápido e o guardei comigo dentro da calça, onde não se notasse. Saí do escritório pela porta entreaberta, colado à parede. O segurança estava a poucos metros, olhando o celular. Ao me ver, levantou a vista como se nada. "E o banheiro?" perguntou. Toquei o peito. Fingi uma tontura leve. Já passou", eu disse. "Só precisava de ar." Ele me olhou com fastio e me acompanhou de volta ao quarto. Deitei-me e fechei os olhos como se fosse dormir. O coração me batia tão forte que temi que se notasse na cama. Passaram alguns minutos e então a porta se abriu. Minha filha Júlia entrou. Não entrou como filha. Entrou como alguém que vem fazer um trabalho. Traía na mão uma faca pequena de cozinha, dessas para cortar fruta. Segurava-a com os dedos apertados. O pulso dela tremia um pouco. O rosto estava pálido. "Pai, não torne isso mais difícil", disse em voz baixa. Eu abri os olhos devagar. Não fiz movimentos bruscos. Olhei para ela fixamente, sem súplica. "Você vai me esfaquear?" Perguntei sem gritar, só com cansaço. Os olhos dela se encheram de água, mas ela não baixou a faca. "Não diga bobagens", sussurrou. "Só coopere, por favor." Eu meti a mão com cuidado no bolso onde tinha o celular barato. Tirei-o devagar e o estendi para ela sem dizer nada. Ela franziu a testa, confusa, pegou-o, olhou a tela, leu as mensagens e a faca caiu. Não fez um ruído grande. Foi um toque seco no chão, mas para mim soou como o fim de uma mentira. Júlia levou uma mão à boca, sentou-se na beirada da cama como se as pernas não lhe respondessem. Os ombros dela tremiam. "Não", ela disse quase sem voz. "Não, não, não, que é isso?" perguntou, embora eu já soubesse.
Ela engoliu em seco e as palavras saíram como confissão. Ele me disse que tinha descoberto coisas de você, que não confiava mais, que tinha visto você apagar mensagens, esconder ligações. Me disse que suspeitava de uma traição há tempos, que tinha encontrado uma nota de hotel no paletó dele, que a Betty a tinha feito se sentir louca, exagerada, ciumenta. Eu pensei que se eu ficasse, se não o enfrentasse, eu não ia perder tudo. Disse, chorando já sem controle. Pai, eu não sabia que era tão grave. Eu olhei para ela com o peito apertado. Não senti alegria pelo medo dela. Senti dor porque era minha filha, mas também senti outra coisa mais dura que me saiu sem suavidade. Você vendeu sua mãe com o seu silêncio, eu disse. Você a deixou ali fora como um objeto e a mim você me entregou. Júlia chorou com o rosto entre as mãos. Eu não podia, balbuciou. E agora? Continuei sem levantar a voz. Ele está vendendo você. Aponto o telefone. Vê, esse homem não está brincando. Ele já não controla nada. Ele deve a gente que corta dedos. Você acha que ele vai te proteger? Você acha que ele vai te deixar viver tranquila quando tudo isso desmoronar? Ela levantou o olhar vermelho, assustado. O que você quer que eu faça? Perguntou. E essa pergunta não era orgulhosa. Era a pergunta de alguém que pela primeira vez entende que o chão se abriu sob os seus pés. Eu respirei fundo, lento. Senti a dor do peito, mas também senti clareza. Quero que você faça a única coisa que sabe fazer bem quando lhe convém, eu disse. Finge. Ela piscou confusa. Comporte-se normal, eu a instruí. Sorria. Faça o que ele espera. Seja a esposa obediente. Não o enfrente. Não o faça suspeitar. Não esta noite. Júlia engoliu em seco e assentiu. Pequeno, sem força, mas assentiu. E o senhor? Sussurrou. Eu guardei o telefone outra vez. Eu já tenho o que precisava, eu disse. E não era uma ameaça, era uma certeza. Tenho provas, tenho papéis, tenho isto. Toquei o bolso onde escondia o diagnóstico, os documentos, a verdade. Ela olhou em direção à porta como se temesse que alguém tivesse escutado. Secou as lágrimas com a manga, ajeitou o vestido e recuperou a máscara da festa. Antes de sair, olhou para mim por um segundo, pela primeira vez em dias com algo parecido com vergonha real. Me perdoa, murmurou. Eu não lhe respondi com palavras bonitas, só a vi ir embora. Porque naquele momento a única coisa que importava era sobreviver o minuto seguinte. Quando a porta se fechou, fiquei deitado olhando para o teto com o coração batendo devagar. Já não era só um pai traído, já não era só um velho trancado. Agora eu tinha uma arma, a verdade. E a verdade bem usada podia cortar mais fundo do que qualquer faca que minha filha tivesse trazido na mão. A noite seguiu, mas já não era uma festa, era uma atuação cansada. Escutavam-se risadas soltas, altas demais, forçadas demais, como se quisessem abafar algo que cheirava mal. As luzes estavam acesas, a música soava baixinha e mesmo assim o ar se sentia pesado, como quando há uma tempestade prestes a cair. Eu estava no quarto, esperando a próxima ordem, com o celular barato escondido e os papéis colados ao corpo como se fossem pele. Não demoraram a vir me buscar. Um dos homens abriu a porta e me fez um sinal sem me olhar. Não disse por favor, não disse vamos. Só se moveu e eu entendi que queriam me ver na sala, exposto, à vista de todos, como mais uma peça da decoração. Eu caminhei devagar com a bengala. Sentia o coração bater com uma calma estranha, não porque eu estivesse tranquilo, mas porque já havia tomado uma decisão por dentro. Eu não ia correr, eu não ia suplicar, iam me ver de pé, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando. Na sala, restavam poucos convidados. Alguns já tinham ido embora. Os que continuavam ali falavam em voz baixa, evitando olhar para mim, evitando olhar para minha esposa, evitando olhar para meu genro. Havia garrafas abertas, copos meio vazios, um prato com comida seca. Ninguém se servia de verdade. A festa estava morta,
mas a aparência continuava viva. Meu genro estava no centro, com as costas retas, como se fosse o anfitrião de um evento importante. Olhava o relógio a toda hora, não disfarçava, olhava a hora, olhava o telefone, voltava a olhar a porta. Tinha pressa, tinha nervosismo. Era um homem que esperava algo ou que temia algo. Quando me viu, sorriu, mas aquele sorriso já não tinha brilho. Sogro, ele disse, levantando um copo com água, transparente, como se fosse um gesto inocente. Sente-se, eu trouxe isto para o senhor se sentir melhor. Ele estendeu o copo para mim. A mão dele não tremia, mas os olhos sim. Tinham aquela tensão de quem quer controlar o final. Eu peguei o copo, segurei-o por um segundo, olhei-o. Não cheirava a nada, mas eu já não confiava em nada que viesse dele. Não depois da palavra NR, não depois de escutar que meu coração podia parar por conveniência. Não estou com sede, eu disse e deixei o copo sobre uma mesa. Ele soltou uma risadinha, como se eu fosse teimoso por costume. É remédio para o coração, ele disse. E ao dizê-lo, inclinou a cabeça como querendo soar carinhoso. Sabe, depois da operação, eu o olhei fixamente. Se é remédio, traga a caixa e o nome, eu respondi. Não bebo o que já vem servido. O sorriso dele se apertou por um segundo apenas, mas eu o vi. Ele fez um sinal com a mão para os dois seguranças, discreto, como quem ajeita móveis. Eles se afastaram alguns passos, ficando mais perto da porta principal, mas sem sair. Era o tipo de movimento que se faz quando se quer falar sem testemunhas, mas com apoio caso algo dê errado. Meu genro se aproximou um pouco, baixou a voz. Olha, ele disse, e me tratou por você pela primeira vez como se já não precisasse de respeito. Tudo isso já vai acabar. É só cooperar. Não faça escândalos e todos nós ficamos bem. Eu o escutei sem reagir. Nesse momento, minha vista baixou sozinha para o paletó dele, que ele havia deixado pendurado no braço, e eu vi um volume rígido no bolso interno, um brilho de plástico transparente aparecendo de leve como uma aba. Não precisei imaginar muito. No hospital eu vi seringas, eu vi agulhas. O corpo reconhece esse tipo de ameaça. Senti um frio por dentro, mas não me movi de repente. Eu me endireitei com calma, apoiando-me na bengala como se quisesse apenas me ajeitar. Ele se tensionou. Deu um passo mínimo para me bloquear. Aonde você vai? Perguntou, ainda em voz baixa, mas já sem sorriso. Ao banheiro. Menti com a voz igualmente baixa. Tenho 72 anos. Isso não se controla com os seus planos. Ele sustentou meu olhar por um segundo, avaliando. Era um homem acostumado a empurrar, a mandar, a que ninguém o enfrentasse, e eu estava o enfrentando. Foi então que minha filha, Júlia, apareceu por perto, como se tivesse estado esperando um sinal. Aproximou-se com passos pequenos. As mãos dela tremiam. Trazia uma expressão de preocupação ensaiada, perfeita demais. Inclinou-se em minha direção e tocou meu braço com delicadeza. Pai, disse, sente-se, por favor, o senhor está pálido. Eu senti o tremor dela. Não era a atuação completa. Havia medo real ali, medo do que o marido estava prestes a fazer, medo de ficar presa com ele, medo de perder tudo. E mesmo assim, ela continuava atuando o papel que eu lhe pedi, a filha preocupada, a esposa leal. Meu genro aproveitou a presença dela para recuperar o controle. É isso, ele disse. Escute-a, sente-se, tome a água e pronto. Nesse instante, a campainha tocou. Uma vez longa, clara. O som cortou o ar como uma faca. Meu genro se virou para a porta com um sobressalto involuntário, um movimento rápido de cabeça. Os olhos dele se abriram um pouco mais. Ninguém foi abrir. A campainha tocou de novo. Uma segunda vez. Os convidados ficaram quietos. Alguém soltou um "estão esperando alguém?" Muito baixo. Ninguém respondeu. A campainha tocou pela terceira vez, mais insistente. Meu genro apertou a mandíbula. Já não conseguiu fingir calma. Olhou para os seguranças como se fossem botões. Fez-lhes um sinal seco, desses que não admitem demora.
Abram, ordenou. Um dos homens caminhou em direção à entrada. Escutou-se o ruído do ferrolho. Depois, a porta se abrindo e, quase ao mesmo tempo de fora, outro som. O portão principal se movendo. Metal, um arrastar pesado, e depois o ruído de um veículo parando em frente à casa. Houve um silêncio estranho, não de festa, de perigo. Meu genro ficou imóvel. O rosto dele perdeu cor, como se o sangue tivesse descido para os pés. Ele não piscava. Olhava para o corredor de entrada, como se por ali viesse uma sentença. E então o meu bolso vibrou. O celular barato, o que eu havia escondido, vibrou com insistência, como um inseto preso. Eu não o tirei, não foi preciso. Aquele pequeno zumbido era suficiente para lembrar o que eu tinha lido. Acabou o tempo. Cortamos seu dedo. Aquela gente não tocava campainha por educação, tocava campainha porque vinha cobrar. Eu levantei o olhar para meu genro. Ele também escutou a vibração. Eu vi nos olhos dele. Ele soube. E ali, com a calma mais fria que senti na minha vida, eu disse a frase que lhe quebrou o último pedaço de controle. Chegaram mais cedo do que você esperava. Meu genro recuou um passo, só um, mas foi um recuo. Ele que sempre avançava, agora se afastava. Abriu a boca, mas não saiu nada. Buscou Júlia com os olhos, buscou apoio, buscou uma saída. Eu não me movi em direção a ele, não o ataquei, não levantei a voz, só fiquei ali de pé, sustentando-me com a bengala firme como podia, porque naquele momento eu entendi algo simples. Os homens como ele vivem de ver os outros correr. Se eu corresse, ele ainda tinha poder. Se eu ficasse quieto, ele ficava sozinho com o medo dele. Minha filha deu um passo e se colocou ao meu lado. Ela o fez devagar, mas claramente. Não me abraçou, não me pediu perdão, só se pôs ali como quem aceita finalmente um lado. Eu senti o ombro dela perto e pela primeira vez em muito tempo não a vi como uma menina. A vi como uma mulher que ia arcar com as suas decisões. Do corredor, trouxeram minha esposa, Betty. Não a trouxeram caminhando livre. A guiavam como se fosse uma pessoa que não sabe se mover sozinha. Ela vinha com a cabeça baixa, os olhos perdidos, o corpo mole, fazendo o seu papel de sempre. A mulher ida, a mulher louca. Mas eu a conhecia. Eu vi como, ao passar perto de mim, os dedos dela fizeram um gesto mínimo, quase invisível. Um pequeno toque no meu braço. Estou aqui. Meu genro olhou para ela e depois para mim, e no rosto dele ocorreu algo que eu nunca tinha visto nele. Compreensão tardia. Ele entendeu que eu não estava sozinho. Entendeu que minha esposa não era um estorvo sem mente. Entendeu que tinha estado brincando com gente que ele já não podia controlar. Os passos de fora soaram mais perto. Vozes baixas. Não distingui palavras, mas o tom era de negócio sujo, de homens que não vêm pedir licença. O segurança na entrada ficou rígido, sem saber se fechava ou abria mais. Os convidados se apertaram contra as paredes, querendo desaparecer. Ninguém se atrevia a falar alto, ninguém se atrevia a rir. Meu genro olhava para o relógio, mas já não era por pressa, era por desespero, como se quisesse voltar no tempo. Eu o observei por mais um segundo. Vi o homem que eu havia deixado entrar na minha família. Vi o homem a quem eu dei sapatos de presente. Vi o homem que se achou dono da minha casa, da minha esposa, da minha vida. E lhe falei sem gritos, sem insultos, com uma calma que me surpreendeu a mim mesmo. Acabou o jogo. Ele quis dizer algo, dar uma ordem, inventar uma história, mas a boca já não lhe funcionava. A verdade estava no meu bolso, no meu peito, e o perigo real estava tocando a porta. Eu me sentei na poltrona mais próxima, devagar, como um velho que se cansa, mas também como um homem que decide não fugir. Apoiei a bengala ao lado, deixei as mãos sobre os joelhos, respirei e esperei. A casa inteira ficou suspensa. Escutavam-se cada vez mais claros os passos sobre o cascalho do jardim, o ranger da água nas plantas, o ruído de sapatos se aproximando da varanda.
Ninguém disse nada. Ninguém se atreveu a aumentar o volume da música outra vez. Só restava aquele som inevitável, se aproximando, como se a própria noite viesse cobrar o que se havia escondido sob o meu teto. Não.